O Salmo 119, verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é uma lâmpada que ilumina o caminho para a vida eterna. Por isso, prepare seu coração porque vamos a estudar nesse trimestre o fascinante tema da Bíblia. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos em um novo trimestre e temos uma nova lição que tem como título geral Como interpretar as Escrituras. E o título da lição dessa semana é A Singularidade da Bíblia. Desta vez não teremos duas ou três questões que vamos a estudar, apenas responderemos 13 perguntas que estão relacionadas com a lição dessa semana. Tudo bem? Uma nova metodologia apenas para esta lição. Vamos à primeira pergunta. Qual é o significado da palavra Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa conjunto de livros. Vocês conhecem a palavra biblioteca, que também deriva da mesma palavra biblos. E a Bíblia contém 66 livros, todos nós sabemos, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Uma segunda pergunta é: quem é o autor da Bíblia? E 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, responde a esta pergunta. O autor da Bíblia é Deus. No entanto, a tarefa de escrever recai sobre homens e mulheres que, movidos pelo Espírito Santo, escreveram tudo o que lhes foi revelado. Aproximadamente 40 pessoas participaram como coautores, e tudo isso em um período de aproximadamente 1500 anos. A terceira pergunta é: onde foi escrito o Antigo Testamento? Vamos começar por o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito na Palestina, a terra de Jesus. Também foi escrito na Babilônia, onde o povo judeu estava no exílio. E, por fim, no Egito, onde muitos judeus foram depois do cativeiro da Babilônia. Agora vamos à quarta pergunta. Onde foi escrito o Novo Testamento? E os livros do Novo Testamento foram escritos também, uma parte na Palestina, a terra de Jesus, também na Síria, Ásia Menor, Grécia e também Itália. Lugares onde as comunidades cristãs haviam sido fundadas. Uma quinta pergunta. Em que idiomas foi escrita a Bíblia? Em que idiomas? A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, basicamente: hebraico, aramaico e grego. Aramaico e também hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. A sexta pergunta é: quantas traduções existem na Bíblia? Quantas? Da Bíblia. E a Bíblia foi o primeiro livro a ser massivamente traduzido e publicado por um grupo de escribas judeus em Alexandria. Hoje, a Bíblia já está traduzida em mais de 2.000 línguas. Hoje pode ser lido pela grande maioria da população do mundo. A sétima pergunta é: que materiais se usaram para escrever a Bíblia? Em que se escreveu a Bíblia originalmente? Os livros da Bíblia foram originalmente escritos em tijolos de barro e também em papiros, uma planta que cresceu às margens do rio Nilo, no Egito, e eles, com um processo, tornaram um tipo de papel. Também a Bíblia foi escrita em pergaminos, um couro de ovelha que era curtido e preparado. O nome pergaminho vem da cidade de Pérgamo, onde foi usado esse material pela primeira vez, aproximadamente 200 anos antes de Cristo. A oitava pergunta é: quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos? A divisão dos livros da Bíblia em capítulos é do inglês Stephen Langton, quem era o arzobispo de Canterbury, e aconteceu no ano 1214 depois de Cristo. Agora, a divisão dos capítulos em versículos foi definitivamente realizada em 1551 pelo topógrafo Roberto Stefano. Atualmente, a Bíblia possui 1.328 capítulos e 40.030 versículos. A nona pergunta é: como o Antigo Testamento está dividido? O Antigo Testamento é subdividido da seguinte forma, escutem bem.
O Pentateuco, em primeiro lugar, são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Depois estão os livros históricos, depois os livros poéticos e, por fim, os livros proféticos. A 10ª pergunta é: como o Novo Testamento é dividido? Agora vamos ao Novo Testamento. O Novo Testamento tem a seguinte subdivisão. Primeiro estão os livros históricos, que são os 4 evangelhos, mais o livro de Atos dos Apóstolos. Depois estão as cartas dos apóstolos, que são 21 cartas desde Romanos até Judas. E, por fim, o livro profético, que é o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. A pergunta número 11 é: quem é o centro da Bíblia? E isto é muito claro, o centro da Bíblia é Jesus. Todo o livro aponta para o Filho de Deus feito homem. E o Antigo Testamento prepara sua vinda. E o Novo Testamento mostra sua chegada e indica seu retorno e o começo da vida eterna. Jesus é o centro da palavra de Deus. A pergunta número 12. Qual é o propósito da Bíblia? O apóstolo Paulo responde a esta pergunta em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 ao 17. Ele diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação. Aí está, a palavra de Deus nos mostra o caminho para a salvação. Esse é o propósito da Bíblia, mostrar a salvação que é em Cristo Jesus. E a pergunta número 13, por que a Bíblia é confiável? Eu diria por 3 razões, basicamente. A primeira razão é porque é a palavra histórica. Estima-se que aproximadamente 40 personagens da Bíblia tenham sua história confirmada através de documentação arqueológica. Isto é muito claro e confirmado. Em segundo lugar, porque é uma palavra profética. Muitas profecias do Antigo Testamento foram cumpridas com precisão. Isaías, Miqueias, Malaquias e Zacarias têm muitas profecias que se cumpriram em seu tempo exato. E por fim, porque é uma palavra viva. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito. Isso, a palavra de Deus transforma a vida das pessoas. Isto é muito importante na palavra de Deus. Algumas aplicações ao final do nosso esboço. No final deste primeiro esboço, nós queremos adoptar um lema. O lema seria o seguinte: pela graça de Deus, decido estudar a palavra, viver a palavra e ensinar a palavra. O que te parece? Estudar a palavra, viver a palavra e ensinar a outros a palavra. Esse ciclo perfeito fortalecerá a tua vida de forma extraordinária. Vamos tomar essa decisão hoje e começar com o pé direito este novo trimestre. Em meio de todas essas vicissitudes da vida, Deus fortalecerá o cristão por meio de sua palavra. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado por tua palavra. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que se aproximam para ser abençoados, para poder ser enriquecidos pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembrem nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.